A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos aqui estar hoje continuando o estudo aqui de 2 Samuel, capítulo 19. Aleluia, capítulo 19 de 2 Samuel. Louvado seja Deus. Aqui, glória a Deus, de 43 versículos aqui. O título fala assim: Joabe repreende Davi. Oh, aleluia. Nós vamos estar lendo aqui, irmãos, de 9, 10 versículos, né? Pra gente estar entendendo, pra glória de Deus, estando aqui podendo meditar junto com você aí que participa conosco aí. Aleluia. Joabe repreende Davi. 2 Samuel capítulo 19. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Você vai ver aí no capítulo 18, irmãos, 17, 16, o 15, contando essa história e o fim que teve, né? A morte de Absalão. Acesse o canal aí para a glória de Deus. Versículo 2. Então a vitória se tornou naquele dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou as furtadelas na cidade, né, irmãos? Uma palavra aqui um pouco diferenciada nossa, mas houve um abatimento, houve uma tristeza, houve um desânimo pela situação do rei, irmãos. Abateu-se no povo. Irmão, você é um homem de Deus, irmãos. Você aí, irmã, aleluia. Se as lutas, as adversidades do dia, do que é corriqueiro, irmãos, nós deixamos elas dominar o nosso pensamento, o nosso dia a dia, irmãos, as pessoas vão ver. Pessoas que têm você como o rei Davi, como espelho, como os soldados muitas vezes falavam para ele assim: ele é a lâmpada de Israel. Vão se entristecer, irmão. Aleluia. Entregue para Deus, confie nele, ore. É fácil? Não é não, irmãos. Deus vai te dar paz. Deus vai te dar calmaria, tranquilidade, e aleluia. E você vai viver a vitória. Nós vamos viver a vitória. Versículo 3 ainda. Como o faz quando o envergonhado foge da peleja. Irmãos, assim foi o povo, mesmo vendo a vitória, o povo sentiu daquele jeito por causa da posição do rei. Versículo 4. Estava, pois, o rei com o rosto coberto e gritava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Versículo 5. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos, das tuas filhas, a vida das tuas mulheres e a vida das tuas concubinas, amando tu os teus inimigos e odiando os teus amigos, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendendo hoje que Absalão vivesse, todos nós hoje fôssemos mortos, estarias bem contente? Levante-te agora, sai e fala conforme o coração dos teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite. O maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade agora. Então o rei se levantou, se assentou à porta e fizeram saber todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido cada um para sua tenda. Olha, irmãos, que situação complicada aqui. O rei deixou se abater ao extremo, irmãos. É como se ele estivesse indo para o caminho da depressão, do síndrome de pânico, das coisas que é um mal hoje na humanidade. Irmão, que bênção é esse Joabe, irmãos. Muitos na vida hoje precisam de uma pessoa próxima nossa, igual Joabe, irmãos, que teve coragem, irmãos. O rei podia ter mandado matar Joabe. O Joabe chegou lá, irmãos, e no linguajar nosso popular aqui, rasgou o rei em 8 pedaços, irmão. Não xingou ele com palavras baixas, né? Mas falou: rei, que vergonha que você está fazendo, rei. Você ama o seu inimigo, que se tornou um inimigo, irmãos. A pessoa que se levanta contra as coisas de Deus, irmãos, felizmente, irmãos, temos que falar assim: pode ser um filho, uma filha, um pai, uma mãe, o marido ou a esposa, e você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Se ele se levantar contra a palavra de Deus, você está se levantando contra Deus, irmão. Você está se tornando inimigo. Deus pode salvar? Pode, mas se não abrir o coração, é um inimigo, irmão. Foi isso que Joabe quis dizer e fala para nós hoje.
Joabe falou assim, se nós tivéssemos morrido, que estamos te ajudando, que estamos na hora da luta, na hora da prova, na hora da adversidade, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora que você está ali chorando, estamos chorando com você, não valemos nada, então você estaria contente com a morte nossa e a felicidade do seu inimigo? Irmão, caiu a ficha para Davi, irmãos. Sabe, nos dias de hoje, precisa Joabe se levantar. Muita gente precisa ouvir a verdade, irmão. A verdade, ela dói. Glória a Deus, irmão. Mas acorda, desperta, tu que dormes, que Cristo te esclarecerá. Pessoas igual Joabe tem que se levantar no meio da igreja, tem que estar na casa do Senhor, tem que estar ajudando os pastores. Pastores tem que ser igual Joabe, mas falar a verdade, irmão. Ah, eu vou perder, vai não. Você vai ganhar. Aleluia, para Deus, pro reino de Deus, irmãos, aleluia. Joabe aqui foi uma bênção, irmãos. Joabe aqui foi um diferencial na vida de Davi, irmãos. E aqui poderia ser toda a ruína dele. Irmão, tem pessoas que estão se deixando as situações externas pararem ela, estão esquecendo das coisas eternas que é para tudo sempre. Irmão, acorda, levanta, caminha, prossiga, não fique aí prostrado, se levanta, aleluia. Versículo 9, Davi volta para Jerusalém, e todo o povo em todas as tribos de Israel andavam altercando, é isso mesmo, entre si, dizendo, o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos e nos livrou das mãos dos filisteus, agora fugiu da terra por causa de Absalão. Mas havia pessoas no meio de Israel que estavam duvidosos segundo a postura do rei. Irmão, por isso que a Bíblia fala que o cristão tem que ser firme, irmãos, e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Versículo 10, e Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e Abiatar, sacerdotes, falai aos anciãos de Judá, dizendo, por que serieis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa? 12. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne. Sois vós, porque sois, pois, serieis os últimos em tornar a trazer o rei? 13. E a massa direis, porventura não tu és o meu osso e minha carne? Assim me faças Deus o bem entender, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre em lugar de Joabe. 14. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como de só um homem, e enviaram ao rei, dizendo, volta tu com todos os teus servos. 15. Então o rei voltou e chegou até Jordão, e Judá veio a Gigal para encontrar-se com o rei do outro lado do Jordão. Vamos ler até o 18, irmãos. E apressou-se Simei, filho de Gerá, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, com seus 15 filhos e seus 20 servos. E rapidamente passaram o Jordão adiante do rei, atravessando a barca, faz passar a casa do rei para fazer a quem parece bem aos seus olhos. Então Simei, filho de Gerá, se prostrou diante do rei quando ele passava o Jordão. Olha, irmãos, Deus aqui teve misericórdia de Davi, irmãos. Deus tocou no coração do povo, né? Davi precisou falar com pessoas ali, irmãos, que estavam no meio do povo, nos sacerdotes e outros aqui, para que falasse com o povo, para que ele voltasse, irmãos, e continuasse a reinar. Irmão, Deus, irmãos, em qualquer situação da sua vida e da minha, irmãos, mesmo uma hora faltando em nós, irmãos, o confiar, o acreditar, o prosseguir. Mas se Deus, ele como é onisciente, onipresente, onipotente, ele é Senhor, irmãos. Ele entende que somos carne. A palavra fala que ele lembra que somos pó. Mas ele vê, irmãos, uma sinceridade no nosso coração. Como ele via no coração de Davi, irmãos, ele perdoa. Um verdadeiro arrependimento, irmão. Não é remorso, não. É arrependimento. Ele, por misericórdia, ajuda, irmãos, a gente voltar de novo e continuar, irmãos. Então, não há motivo para você, para mim, para nós pararmos, para nós deixarmos, para nós não orarmos. Alguns usam um dizer
popular aí fala assim, não, eu tô bem com Deus, não preciso congregar, não preciso ler a Bíblia, não preciso estar orando tanto, Deus sabe que eu tô em comunhão com Ele. Mentira do diabo, irmãos. Isso é coisa do mundo. O cristão, ele depende do Senhor. O cristão, ele tem que estar ligado ao corpo. E o cabeça é Cristo. O cristão, ele tem que estar ouvindo a palavra. Na casa de oração. Congregando, servindo, adorando, buscando. Aleluia. Se não estiver nesse procedimento que é bíblico, não tem parte com o Senhor, irmãos. Irmãos, se não tem parte com o Senhor, vai ter parte com o inimigo, irmãos. Porque o inimigo vai trabalhar, vai enganar. Então, irmãos, o rei aqui, Deus teve misericórdia dele, irmãos. E deu para ele mais uma chance. Era Davi. Isso pode acontecer comigo, com você, irmãos. Para ele continuar. Irmãos, aproveite hoje, irmãos, que Deus está tocando, que Deus está falando. Você está vendo esse vídeo aí, você está pensando em parar? Não pare. Siga em frente. Peça misericórdia para Deus que Ele vai te ajudar. Aleluia. Versículo 19. Disse ao rei, não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não se lembre do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse, não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém Davi disse, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porventura não sei que hoje foi feito rei sobre Israel? Disse o rei a Simei, não morrerás. E o rei lhe jurou. Então, o rei era um homem segundo o coração de Deus, mas ele perdoou a essas pessoas que se levantaram contra Davi, contra ele, naquela fuga por causa de Absalão. Irmão, você quer receber perdão de Deus, irmãos? Perdoe. Mas fez mal para mim, xingou, falou mal de mim, me apontou, me acusou. Eu não devia nada, irmão. O rei aqui, irmãos, depois de passar toda essa situação difícil, irmãos, quase perde tudo que ele tinha construído, irmãos. Ele perdoou os homens, irmãos. Irmão, o cristão, o que quer morar no céu tem que liberar perdão, irmãos. Em todo momento, em todo instante. Irmão, isso é o que Cristo nos ensina na sua palavra e nós temos que pôr isso em prática. Aqui os irmãos leram aqui no texto, aqui até no 23, que nós lemos aqui, ó, o homem fala assim, eu não guarde isso no seu coração. Irmão, quem guarda, alimenta maldade no coração, falta de perdão, irmãos, se torna uma raiz de amargura. Irmão, impede a bênção de Deus, impede a entrada no céu, irmão. Vou ser o português bem claro, irmão. Quem não perdoa, quem não libera perdão, impede a entrada no céu. Irmão, eu quero ir pro céu, irmão. Eu sei que você quer também. Peça perdão, peça para Deus te curar. Aleluia. Versículo 24 diante fala assim, Mefibosete encontra-se com Davi. É o título. Vamos ler aqui. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrar-se com o rei, disse o rei, por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele, o rei, meu senhor, meu servo, me enganou, porque o teu servo dizia, albardarei um jumento, nele montarei, irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parece bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor, e contudo puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa. O que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Disse o rei, por que ainda me falas dos teus negócios? Já disse eu, tu, Eziba, reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei, fique ele também com tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz em sua casa. Os irmãos veem aqui a humilhação de Mefibosete, irmãos. O servo dele, né, que era Ziba, o enganou, mentiu para o rei acerca dele, irmãos. E ele estava ali naquela situação, irmãos, ó, deixado de lado. Irmãos, Davi viu sinceridade no coração dele, irmãos. Davi viu que ele não era contrário a ele. Ele tinha aquele defeito, né? Ele era coxo, irmãos, por um acidente e não pôde estar com o rei. E ali, Davi viu ali a palavra mentirosa de Ziba, irmãos.
Isso está no nosso meio, irmãos. Nunca vai faltar pessoas assim, irmãos, porque a pessoa vem lá do mundo, da vida longe de Deus, irmãos. Deus, o Senhor vai trabalhando, vai mudando. Tem pessoas que abrem o coração para a palavra, são mudadas. Outros, irmãos, permanecem mentindo, permanecem porque são joio. Irmão, o joio sempre vai estar junto com o trigo, irmãos, diz a palavra. Mas naquele dia vai ser separado, irmãos. Então a gente tem que procurar estar na obediência para ser joio, não ser trigo, irmãos. Não ser joio, porque o joio é tudo aquilo que é contrário à palavra, mas o trigo, irmãos, é obediente. Aleluia. É aquela ovelha obediente ao Senhor, não é bode, não, irmãos. Ziba aqui, irmãos, era um mentiroso. Ziba aqui, irmãos, era um joio, irmãos. Então fica essa história que alerta para a nossa vida aqui. Versículo 31. O encontro com Barzilai. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e atravessou com o rei o Jordão, para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho de idade, de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: atravessa o rio comigo e sustentar-te-ei em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quando serão os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou, e eu hoje poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto de comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Porque será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Como o rei irá teu servo ainda um pouco mais além do Jordão? Porque me recompensaria o rei com tal recompensa? Deixa eu voltar ao teu servo e morrer na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o teu servo, Quimã. Vá ele com o rei, meu senhor, faz-lhe o que parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã irá comigo, e eu lhe farei como bem parece aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Os irmãos veem aqui, irmãos, esse homem chamado Barzilai, irmãos, no momento mais difícil de Davi, o ajudou, o sustentou, o guardou. Irmãos, a gente passa situações assim na vida, irmãos. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, a palavra aqui, é que quando o rei voltou para a posição, para o trono que ele estava, que ele tinha todo o poder, toda a riqueza, irmãos, ali, que ele queria recompensar Barzilai. Barzilai falou assim: não precisa. Barzilai nos ensina o que, irmãos? Ó, o que eu faço, irmãos, com a mão direita, a esquerda não pode saber. A ajuda que eu presto a alguém, vamos falar aqui, o rei está numa condição de pastor, irmãos, de um obreiro, né? De um homem que está na liderança, que eu faço, irmãos, a uma liderança, a um casal de pastores, aleluia, a bispos, apóstolos, presbíteros, evangelistas, né? Diáconos, irmãos, oh glória, missionários, irmãos, eu tenho que fazer, irmãos, ó, eu estou fazendo para Deus. Irmão, eu não posso querer nada em troca, pagamento, daquilo que eu fiz. Não, mas o que eu tenho que querer é o que? É agradar o Senhor. Barzilai demonstrou isso, irmãos. Barzilai quis só a amizade, quis só essa comunhão com Davi, irmãos, não quis nada em troca, irmãos. Pessoas hoje em dia, irmãos, querem avaliar a sua vida, a minha, pelo que a gente tem. Irmão, você quer se aproximar de você? Hoje estamos vivendo esses dias, irmãos, por interesse financeiro, por você poder dar alguma coisa para ela ou para ele. Ô, irmãos, pessoas assim não são verdadeiras, irmãos, são falsas. Pessoas igual Barzilai tem que ter nos nossos dias, irmãos, que ajuda, que abençoa, que está fazendo para você como se estivesse fazendo para Deus, irmãos, aleluia. E não espera nada em troca aqui nessa terra, mas espera do céu, irmão. Ô, glória! Precisamos orar para que Deus levante Barzilais hoje no meio da igreja. Pessoas abençoadoras. Pessoas que têm amor a Deus, irmãos. Que abençoam sem interesse, irmãos, de receber alguma coisa em troca. Quando o rei tinha tudo para dar para ele, ele não quis, irmãos. Mas só queria voltar para sua cidade e morrer lá em paz. Lá. Ô, irmão, que exemplo maravilhoso que aprendemos aqui. Aleluia. Versículo aqui. Louvado seja Deus. Agora. 39, perdão. Então, havendo o rei todo o povo atravessado o Jordão, passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Amizade sincera, irmãos. Oh, glória a Deus. 40. E dali foi o rei para Gigal, e Quimã
foi com ele. E todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. Eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é o nosso parente, porque vos irais por isso? Porventura comemos as custas do rei, ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos do que vós, porque não fizestes conta de nós, para a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Aqui encerramos o capítulo 19. Os irmãos vê, irmãos, que quando fala 10 partes temos, está falando das tribos ali. Parte norte, né? Depois vai haver uma divisão lá na frente, e a parte sul, que era a parte de Judá. Irmãos, nós vemos que no meio daquela multidão de gente, irmãos, havia pessoas com posicionamento, conversas um pouco diferenciadas, irmãos. Mas esses homens de Judá, irmãos, tiveram posição firme, irmãos. E ali ajudaram o rei a se firmar novamente. Primeiro com a ajuda de Deus, irmãos. Mas você tem que entender, nesse capítulo, irmãos, quantos assuntos diferentes nós falamos aqui, o capítulo 19. Que nós temos que ter pessoas, irmãos, próximo de nós, irmãos, que nos ajudem de verdade. Sabe, irmãos, pessoas que oram, pessoas que estão junto na batalha, na peleja. Irmãos, em qualquer área da vida espiritual, esteja junto com você. Pessoas que, irmãos, que se alegram junto, aleluia, e choram junto, irmãos. Assim a palavra ensina para nós. Se alegrar com os que alegram e chorar com os que choram. Esse é um amor cristão, um amor fraternal de verdade. O amor de Deus, irmãos. O capítulo 19 nos ensina isso, irmãos. Esse retorno de Davi, irmãos. Quantas adversidades ele passou, irmãos. Mas ele venceu na força do Senhor, irmãos. Naquele momento que ele estava ali chorando, gritando, se lamentando em alta voz, ele podia ter perdido tudo, irmãos. Ah, mas era o filho dele, mas ele podia ter perdido tudo, irmãos. Deixado o amor pelo filho já morto, do que o amor por Deus e por tudo que Deus tinha feito por ele. Mas Deus, irmãos, levantou ali a Joabe. Irmãos, e quantas coisas falamos aqui, irmãos? Olhe para o Senhor, irmãos. Fique firme com o Senhor. Ore, peça a Deus que levante no meio da igreja Joabes, Barzilais e tudo isso que nós comentamos aqui no capítulo 19, irmãos, que faz uma falta hoje, irmãos, muito grande no meio do povo de Deus, da casa de oração, numa congregação, num ministério grande ou pequeno, pessoas que têm essa visão do céu, irmãos. Barzilai, Joabe e outros homens que estavam com Davi ali, irmãos, os homens de Judá, tinham visões do céu, irmãos, visão do reino. Tá faltando gente hoje com visão do reino, amém? Capítulo 19 encerrado, que Deus te abençoe poderosamente, ajuda a gente a fazer a obra, compartilha aí, deixa o joinha, para que a gente possa alcançar vidas aí, irmãos, que estão duvidosas na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.